Ciao ragazzi, benvenuti alla nostra prima lezione di italiano. Io sono Gustavo e nessa primeira aula eu vou falar sobre pronúncia. Eu vou destacar as principais diferenças entre a pronúncia do português e do italiano. E se você gosta desse idioma incrível, já se inscreve aí no meu canal. Ou então, se você gosta de outro conteúdo que eu posto aqui, já se inscreve também. E se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só comentar que eu estou sempre de olho. Então vamos lá? Começando por le vocali, as vogais. Em italiano a gente tem as mesmas vogais que as nossas, mas eu vou focar apenas nas letras A e E, que são as que possuem som diferentes do que a gente está acostumado. Letra A vai ter sempre um som aberto, independente se ela for seguida por M ou N, em que em português a gente faz um som nasal. Letra E, se ela tiver o acento agudo, ela vai ter um som fechado. Agora, se ela tiver um som grave, que é o contrário, ela vai ter um som aberto. Uns exemplos para ficar mais fácil, e aqui é legal que você pronuncie junto comigo para assimilar esse conteúdo. Começando pela letra A, domani. Domani, que significa amanhã. Ci vediamo domani. Nos vemos amanhã. Andiamo. Andiamo, que significa vamos. Então perceba que nessas palavras eu abri bastante o som da letra A e não fiz o som nasal, como os brasileiros pronunciam. Letra E, perché, perché, quando tem o acento agudo, som fechado. Café, café, aqui a gente pronuncia igual porque tem um acento grave na letra E, então vai ter o som aberto. Letra T, quando a gente for pronunciar a letra C e ela for seguida das vogais A, O e U, o som não vai mudar muito pra gente, vai ser a mesma coisa que em português, como nas palavras cavalo, coisa, cultura. Agora, se for C mais as vogais E ou I, aí sim o som muda. Vai ser um som mais ou menos igual a um T. Por isso eu coloquei esse TCH entre aspas. Então, se for C mais E, fica Tchê. Agora, se for C mais I, fica Ti. Como nas palavras cena, cena, que é jantar, certificato, certificato, cinema, cinema, sendo aqui C mais I a sílaba mais forte dessa palavra. Cucina, cucina, que é cozinha. Mas se entre as letras C e E ou C e I tiver a letra H, aí o som vai mudar também. Vai ter então o som de que ou que, como nas palavras orquestra, orquestra e máscara, máscara. E quando for C, H, I, chiesa, chiesa, igreja. E chiave, chiave, chave. Letras D e T. Coloquei elas juntas porque quando elas vierem acompanhadas da vogal I, e somente nesse caso, elas vão ter um som forte. É o que a gente fala de pronúncia pura dessas letras. Algumas regiões do Brasil, inclusive, já falam dessa forma, então não vão ter muito problema com isso. Mas eu acredito que a maioria dos brasileiros pronunciam com um som mais fraco. Então, por exemplo, a gente costuma falar a sílaba D mais I como di. Em italiano fica di. E T mais I a gente costuma falar ti. E em italiano fica ti. Algumas palavras. Dire, dire, que é o verbo dizer. Idioma, idioma, e não idioma. Gentile, gentile, e não gentile. Atenção também à letra G, que a gente já vai explicar mais adiante. E antico, antico, e não antigo. Também atenção à pronúncia da letra A, que já foi explicado. A letra G vai seguir um pouco da lógica da letra C. Sempre que ela vier acompanhada das vogais E e I, aí sim ela vai ter um som diferente, que é mais ou menos igual a um DJ. Então a sílaba G a gente pronuncia G. E a sílaba G a gente fala em italiano di. Exemplos: gente, gente, gelato, gelato, giorno, giorno, dia, giovedì, giovedì, que é quinta-feira.
E aqui a sílaba mais forte é a última sílaba, então sempre que tiver um acento, provavelmente aquela sílaba vai ser a sílaba tônica. Se entre as letras G e E ou G e I tiver a letra H, a gente vai ter um som então de G ou Gui, como em algue, algue, spaghetti, spaghetti. E agora quando for GHI, albergue, albergue, hotéis. E fungi, fungi. Essa sílaba aqui em português a gente leria como gli, costuma aparecer bastante nas palavras em italiano e pode gerar um pouco de dúvida. Mas ao invés de falarmos gli, a gente fala li. Eu representei por esse LHI. Então ao invés de lermos família, a gente fala família, família, filho, filho e não figlio, folha, folha e não foglia, bilheto, bilheto. Então perceba que sempre que tiver esse gli, a gente vai falar li. Essa sílaba GN costuma aparecer bastante também e corresponde exatamente ao som do nosso NH. E se tiver a letra A antes, lembra sempre de abrir a vogal A, como na palavra lasanha, lasanha, e não faz o som nasal então. Nhoque, nhoque, senhora, senhora, banho, banho, letra A aberta também. Essa palavra pode ser banheiro, banho ou banheira. Quando a gente tiver as sílabas G ou GI em português, em italiano vai ficar GUE ou GUI. Então a letra U vai ser sempre pronunciada. Da mesma forma vai acontecer com a letra Q. Quando a gente tiver as sílabas em português que corresponde a que ou que, em italiano a gente fala que ou qui. Por exemplo, guerra, guerra. E atenção que sempre que tiver duas letras iguais, como esses dois R's, a gente vai acentuar essa pronúncia. Então aqui fica guerra. Então eu estico um pouquinho o som da letra R também. Guidare, guidare, que é guiar. Quello, quello. Então da mesma forma que tem duas letras, aqui tem dois L's, e aí eu estico também o som da letra L. Quello, que significa aquele, algo que está distante da pessoa que está falando. Quinto, quinto. Letra L vai ter o mesmo som que em espanhol. A gente vai usar a ponta da língua no céu da boca e nunca vai ter o som de U. Por exemplo, alto, alto, calcio, calcio, que é futebol, palco, palco, albero, albero. A letra R vai ter sempre um som vibrante, seja no começo de palavras, como na palavra Roma, Roma e não Roma. No meio de palavras, parola, parola, que é palavra, aqui a gente lê igual em português mesmo. E quando ela tiver dois R's, ela vai ter um som mais forte ainda, mais vibrante, como em birra, birra, que é cerveja, e arrivederci, arrivederci, uma palavra bastante utilizada para finalizar conversas, que significa até logo. A sílaba SC, quando ela vier acompanhada das vogais E ou I, ela vai ter um som de X. Então, SCE, som de X, e SCI, som de X. Agora, quando ela vier acompanhada das outras vogais, aí vai ter o som igual ao português. Então, fica assim: scelta, scelta, que é escolha, peixe, peixe, piscina, piscina, uscita, uscita, que é a saída. E aqui mais um exemplo que se tiver H entre as sílabas, o som vai mudar também. E também vale lembrar a pronúncia da sílaba que é o CHE, e que, CHI.
E então a gente só vai acrescentar o som da S no começo dessas duas sílabas. Aí com os exemplos vai ficar mais fácil. Esquema, esquema. Scheletro, scheletro. Schiuma, schiuma, que é espuma. E maschio, maschio. E por fim a letra Z, que pode ser pronunciada de duas formas. Uma tem um som de TS e a outra um som de DZ, e isso já vai ficar mais fácil na hora dos exemplos. O primeiro exemplo é uma palavra que a gente usa bastante, que é pizza, pizza. Então associar sempre os dois Zs dessa palavra a um som de TS, pizza. Da mesma forma que a palavra colazione, colazione. E agora exemplos com a segunda forma de pronunciar, que é o som de DZ, como em zero, zero. E azzurro, azzurro. E não tem muito uma regra para saber quando usar uma forma ou outra. Isso se aprende no dia a dia e com o vocabulário mesmo.